volta, muito obrigado pelo carinho, é bom demais saber que você está conosco participando, interagindo, aprendendo, divulgando a proposta do Vídeo Saúde. E o tema que estamos trazendo para você hoje, hérnia de disco. Conosco um dos maiores especialistas do tema, Dr. Demetrios Casac Abraão, neurocirurgião e especialista em cirurgia da coluna. Atendeu o nosso pedido e está aqui hoje, brilhantemente respondendo todas as perguntas. É a sua chance ainda, tem tempo, ainda temos mais alguns blocos do programa. Dá tempo de você encaminhar a sua pergunta. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Doutor, tem uma leve compressão na L5, que não é hérnia. Essa compressão vai virar, pode virar uma hérnia de disco ou não? É o Alessandro de Campinas, doutor. Pode, por exemplo, você tem um abalamento, que não é uma hérnia, uma protusão propriamente dita, mas já é um sinal de que seu disco está com algum problema de degeneração. Então, ela pode virar uma hérnia de disco sim, se você não tomar cuidados devidos, como a gente já falou aqui, né? Posição postural, fazer exercício físico, e contra a obesidade, que é um fator extremamente importante. A obesidade é uma das causas que causa hérnia de disco, que causa muita dor na coluna. Uma coisa interessante também, o tabagismo, o cigarro, ele acarreta problemas sérios no disco. O disco fica mais poroso e fica muito mais susceptível a herniar. Então, você que fuma, para de fumar, porque você vai ter problema na coluna também. Tá vendo aí, ó? Cigarro, bebida, eu sempre digo aqui, a gente sempre diz aqui, isso faz mal. Doutor, o senhor falou de exercício. A nossa amiga Sueli, que é de São Paulo, capital, obrigado, Sueli, pela participação. A hérnia de disco cervical prejudica, por exemplo, o exercício como o caminhar? Depende de como tiver essa hérnia. Se for uma hérnia muito grande, que está acarretando sintomas muito importantes, pode prejudicar sim. Agora, evidentemente, se tem uma pequena hérnia, não está causando tanta dor, você pode caminhar tranquilamente, sem impacto, na maioria das vezes que é melhor, sem correr, não é? Que com certeza não vai haver nenhum problema. O Marcos Antônio Souza de Mococa, São Paulo, obrigado Marcos pela participação. Eu gostaria de saber a respeito de uma cirurgia invasiva com agulhas, se pode ser usada na coluna cervical. Ele está falando o quê? De acupuntura, doutor? Alguma coisa assim nesse sentido? Não, agora nós temos a nova técnica minimamente invasiva, onde a gente consegue, na verdade, são com cânulas que a gente coloca na coluna, e consegue remover a hérnia de disco sem as incisões, sem o corte, apenas com a introdução dessas cânulas pequenas, e com isso a gente consegue retirar tanto as hérnias de discos cervicais, as hérnias de discos lombares e também as torácicas, inclusive, como eu disse para você, aqui no nosso Hospital Centro Médico Campinas, estamos fazendo essa cirurgia. O Dr. Vargas, que é o pioneiro que está fazendo essa cirurgia aqui em Campinas, com a nossa equipe, que é o coordenador da equipe, e nós fizemos já casos lá com 2 hérnias, inclusive torácicas, que vai ser apresentado agora, inclusive, num congresso em Istambul, pela raridade que é uma hérnia torácica com esse tipo de cirurgia. Olha que maravilha, gente, são essas novas tecnologias que estão sendo aprimoradas cada vez mais no Brasil e no mundo e estão voltando para nos ajudar aí a cuidar melhor da nossa coluna. A Damiana Freitas do Nascimento, de Espigão do Oeste, lá em Rondônia, diz que tem 4 hérnias. Quando anda, sente muita dormência nas pernas, parece que estão elásticas. Quer saber o que deve fazer? Aproveitando a pergunta da Damiana, a Odete Damasceno da Silva, de Campinas, ela pergunta, eu estou sentindo uma dor na coluna que vai descendo até as pernas. Pode ser hérnia de disco? Existe tratamento, então, doutor, assim? Essa dormência nas pernas, desce para as pernas, enfim, é a Odete e a Damiana, doutor? Bom, para as duas podem ter hérnia de disco. Precisa fazer o diagnóstico diferencial entre outras doenças que podem levar a dor na coluna e também dormência nas pernas, que são vários tipos de doenças neurológicas ou não neurológicas, podem ser até reumáticas, que possam levar a esse tipo de sintoma. Então, o ideal é você procurar um especialista, fazer um exame clínico ideal, exames complementares, ressonância, eletroneuro, raio-x, para chegar numa conclusão, até exames de sangue, para chegar numa conclusão se esse problema é um problema neurológico, se é um problema reumático, ortopédico, e assim fazer o tratamento correto. Doutor, aqui a Terezinha Cardoso de Godói de Campinas. Obrigado, dona Terezinha. Tenho 70 anos, tenho muita dor nas costas e quando faço esforço sinto uma dor que sai das costas até a região do pulmão. O que pode ser isso? Pergunta a nossa queridíssima Terezinha, doutor.
Pode ser um problema de coluna, pode ser um problema de coluna que esteja irradiando. Lembrando que a nossa coluna é uma coluna só, né? Então, às vezes a pessoa tem uma hérnia cervical, torácica, lombar, mas a coluna inteira às vezes dói. E o problema é numa região só, então pode ser um problema de coluna, precisa ser investigado. Lembrando também, doutor, que você falou assim, a coluna é uma só, mas tem várias complicações. A gente ouve falar de lordose, escoliose, etc. Tudo são problemas de coluna, né? São problemas de ordem da posição, do alinhamento da coluna, né? Esses são problemas já estruturais da coluna que levam a hérnia de disco também, né? Escoliose, lordose, cifose, que são problemas genéticos, congênitos na maioria das vezes e que podem se acentuar durante o tempo e até às vezes serem cirúrgicos e como um dos problemas ter uma hérnia de disco por causa desse problema. Vamos lá para Brejetuba, no Espírito Santo. Quem representa essa linda cidade, Mercedes Teófilo de Jesus Martins. Dona Mercedes, um beijo para a senhora. Estou sentindo muita dor nas pernas, pois meus ossos dos joelhos estão gastos. Já tenho hérnia de disco. O que posso fazer para melhorar? Pergunta a nossa amiga Mercedes, doutor. Importante essa pergunta, porque as dores nos joelhos, problema no joelho, seja um problema traumático, lesão de menisco, problema degenerativo de joelho, levam muita dor nas pernas e às vezes irradiam para a coluna. E o problema não é a coluna, é no joelho. Parece que está tão longe ali, mas não está não. Dói a coluna, mas o problema às vezes é o joelho. Porque também o problema do joelho faz com que você tenha uma posição no seu caminhar errada e com isso você força articulações da coluna e provoca dor na coluna. Então, o ideal para a senhora é fazer um tratamento tanto para o joelho quanto para a coluna associados, com uma fisioterapia, uma hidroginástica, um pilates, associado a medicações que seu médico vai te orientar direitinho. Vamos às ruas novamente para ouvir assim a opinião, as perguntas do santo povo de Deus. Bom dia, doutor. Meu nome é Nívia. Eu tenho uma dúvida. Tem cura para a hérnia de disco? Muito bem, doutora. As pessoas estão claras, a gente está filmando isso durante o dia, então um bom dia sai qualquer hora, né? Tá certo. Tem cura, hérnia de disco sim, tem cura, tem tratamento, cura, e a pessoa, quando a hérnia de disco é muito bem conduzida, isso que é importante dizer, tem cura sim, e a pessoa se restabelece depois de 6 meses, tem uma vida completamente normal, podendo fazer qualquer tipo de exercício físico. Ô, doutor, tem essa pergunta, essa resposta sua. A pessoa tem cura, a pessoa se tratou, fez certinho, etc., e melhorou daquela vértebra, daquele disco lá. Amanhã depois pode voltar no mesmo problema naquele disco? Pode. Em 8% dos casos, a gente pode ter uma recidiva de hérnia de disco no mesmo local. E as pessoas que já tiveram hérnia de disco em algum local, elas têm uma tendência de 20% a mais de ter hérnia de disco em outros locais do que aquelas pessoas que nunca tiveram. Ok. Olha que é importante, gente. A Rosa Gardini, de Valinhos. Obrigado, Ana Rosa. Faz 5 anos que operei de hérnia de disco. Tenho hérnia cervical e desvio. Tenho muitas dores nas costas e no pescoço que vão para a cabeça, né? Gostaria de saber se é normal. Então, das costas, vão para a cabeça agora. Vão para as pernas, agora para a cabeça. É a nossa amiga Rosa Gardini, de Valinhos, doutor. Sim, sim. Problemas na coluna cervical, seja hérnia de disco, processos degenerativos, etc., pode fazer uma contratura muscular importante. Essa contratura tem uma dor importante também. O que acontece também quando a gente tem muita contratura na região? Os nervos que saem e vão para inervar o couro cabeludo até, com a contratura, eles inflamam. Aí a paciente, além de ter contratura muscular, tem dor no couro cabeludo, tem choque no couro cabeludo, aquela dor de cabeça parece um choque. Muitas vezes é por causa de contratura muscular e muitas vezes é causado por hérnia de disco. Vamos lá no Ceará. É Antonina do Norte do Ceará. Aliás, a cidade é Antonina do Norte do Ceará. Quem pergunta é o Deison. Obrigado, Deison, pela participação. Fiz uma cirurgia de hérnia de disco há 8 meses. Já estou sentindo alguns incômodos no local da hérnia. O que faço? Fez cirurgia, 8 meses, mas um certo incômodo na região, doutor. E aí, o que está acontecendo? Bom, precisa ver se o pós-operatório que você está fazendo está sendo correto, porque o que acontece? Depois que você tem um problema de hérnia de disco, que você opera, a sua postura na sua vida tem que mudar também. Você para sempre vai ter que fazer exercício físico, você não pode ganhar peso, sempre vai ter que ter uma conduta com o seu médico o resto da vida e ele vai te acompanhar
para que você faça os exercícios certinhos, para que você possa ter um fortalecimento muscular adequado do abdômen e de toda a sua musculatura lombar, para que você não tenha esses incômodos que você está tendo. Como a gente até perguntou, que o Frei perguntou, pode haver uma recidiva? Pode. Mas as recidivas de hernia de disco são muito dolorosas, então não parece ser o seu caso. Doutor, aqui, ó, vamos lá para São José dos Campos. Nosso amigo Elisandro Rocha, popular Maninho, ele é músico, né? Maninho, músico. A sua bênção, Deus abençoe, Maninho. Gostaria de tirar uma dúvida. No meu trabalho, passo a maior parte do tempo em pé. Se eu estiver usando o calçado errado, isso pode causar hérnia de disco? E como saber qual o calçado ideal para usar para que eu não tenha esse problema? Obrigado, parabéns pelo programa, doutor. Ele é músico e tem que tocar, às vezes, muito tempo de pé. E o calçado influencia nesse sentido, doutor? Ora, para uma hernia de disco, talvez não, mas o que acontece? Às vezes você pode ter alguma deformidade no seu pé, que é o pé plano, o famoso pé chato, e você ter com isso uma postura errada em pé, ou você andar com uma postura errada, e com isso o que acontece? Você força articulações da sua musculatura, articulações da sua coluna lombar lá, e dá uma dor muscular e você ter dor na coluna. O ideal, procurar um ortopedista para fazer uma avaliação no seu pé, para ver se tem algum tipo de deformidade congênita, que você já tenha nascido com isso, para ele te orientar qual o calçado ideal ou qual a fisioterapia ideal para você reposicionar a postura do seu pé também. Zanete Jaime, de Pirenópolis, lá em Goiás. Obrigado, Dona Zanete, que Deus abençoe a senhora. O que é uma hérnia de disco degenerativa? Há necessidade de cirurgia? A nossa amiga Zanete quer saber, doutor. Olha, os processos degenerativos, como a gente também já comentou aqui, são processos geralmente genéticos. A pessoa já tem uma tendência genética a ter um processo degenerativo do disco, ou seja, ele se degenera, ele vai se desidratando, perde a sua função e com isso há uma probabilidade maior de naquele disco, com esforço ou com obesidade ou com um mau jeito aí que você dê na coluna ou um traumatismo, você fazer uma hérnia de disco. Então, existe a possibilidade, sim, de se ter uma hernia de disco nesse disco degenerado. A Maria Francimere Rodrigues Silva está parabenizando o programa. Obrigado, Maria, que Deus te abençoe. Mas também, gente, todo mundo está elogiando. Olha só quem está aqui, né, gente? Olha só o médico que está aqui. Obrigado. Parabéns pelo programa. Recentemente, fiz uma RNM, ressonância magnética, né? Nuclear. Da coluna lombar, Certo. onde apresentou protusão intervertebral entre L4 e L5, mais espondilose e espondiloartrose lombar. Tenho 32 anos, meu nome é Francimere, de Sertânia, lá em Pernambuco. Sinto muitas dores. O que devo fazer para aliviar essas dores da coluna? É a nossa amiga Francimere, doutora Maria Francimere. Você vê que ela é jovem, 32 anos, né? E já tem, provavelmente pelo quadro dela, um processo degenerativo, uma tendência familiar sua que você tem. O que você tem que fazer? Emagrecer, não sei se você está acima do seu peso, mas manter o seu peso ideal, fortalecimento da sua musculatura lombar, fortalecimento da sua musculatura abdominal com exercício físico, né? Se você está fumando, parar de fumar. E sempre ter um acompanhamento médico para ver a evolução do seu quadro. Com 32 anos, a gente tem que pensar daqui 10 anos como é que vai estar essa coluna. Então você tem que sempre ter um acompanhamento médico, fisioterapêutico também, para que isso não piore lá na frente. Meu nome é Rodino, minha pergunta é sobre o meu pai. Ele trabalha na feira e levanta muito peso. Há dias ele sente dores fortes. Caso ele tenha que parar de trabalhar por não ter condições, existe alguma entidade governamental ou não que apara pessoas com hérnia, doutor? É o nosso amigo aí, Rodino Oliveira, preocupado com o pai que acorda cedo, trabalha cedo, pega muito peso, etc. Como é que essas pessoas são amparadas, doutor? Olha, o peso é uma causa traumática de hérnia de coluna. Obviamente que por causa do peso pode haver uma herniação, mas a experiência que eu tenho em consultório, que eu digo para você é a seguinte: o INSS, quando o paciente está incapacitado de trabalhar por hérnia de disco, ele dá o afastamento para os pacientes com hérnia de disco que estão incapacitados de trabalhar. Então há um amparo sim do governo com relação a isso. Diante de tantas dificuldades que a gente tem com relação ao INSS, mas existe sim, e se obviamente tiver o diagnóstico correto
e também tiver que a incapacidade existe realmente por causa da dor, há uma possibilidade de ser afastado e aí ele receber o salário dele através dos órgãos aí públicos. Vamos às ruas, o povo tem voz, o povo tem vez, o povo pergunta aqui no Vídeo Saúde. Oi, doutor, eu gostaria de saber quando que é indicado a cirurgia de hérnia de disco. E eu já estava esperando esse tipo de pergunta. Quando é que é indicado, doutor? Muito importante. A gente vê várias situações que o senhor descreveu. E uma cirurgia, quando é que é indicada? É um trauma, um acidente? Olha, a cirurgia de hérnia de disco, nas hérnias de disco agudas, que causam muita dor e são muito grandes e são muito agudas, com uma compressão muito grande nos nervos, a gente tem que operar de emergência imediato na maioria das vezes. Porém, as hérnias de discos, que elas aparecem de uma forma mais crônica, existe o que a gente diz que é um time cirúrgico, o tempo correto para operar. É necessário sempre se fazer um tratamento clínico, como eu já falei, com medicamento correto, fisioterapia, pilates, hidroginástica, musculação, ou seja, todo um aparato. Muitas vezes a acupuntura ajuda muito, acompanhamento talvez até de um profissional de dor, para que se evite a cirurgia. Porém, depois de tudo isso, o paciente ainda tem uma qualidade de vida ruim, devido à dor crônica que ele apresenta por causa da hérnia de disco, ele mesmo fala, na maioria das vezes, para nós, olha, doutor, eu não aguento mais, já fizemos de tudo, está na hora de operar. Então, é um acordo entre médico e paciente nesse momento, porque esta é a hora certa de se operar, quando já se foi feito todo o tratamento clínico sem resposta e a hérnia de disco persiste e a dor se torna tão incapacitante que a qualidade de vida dele é ruim. Além disso, também tem outros parâmetros clínicos, como perda de força da perna, do braço, diminuição da sensibilidade com uma evolução progressiva, aí também a gente tem que indicar. Mas o que acontece, nós vemos muitos pacientes que são operados precocemente de hérnia de disco e a gente tem tanto caso que a gente escuta, minha cirurgia não deu certo, né? Porque talvez o tempo correto de ser operado não foi o tempo ideal, não foi feito o tratamento ideal antes de uma indicação no momento certo da hérnia, né? Doutor, tem muita gente aqui mandando um abraço aqui para o senhor, parabenizando o programa, né? A Dinora Camargo e Clodoaldo de São Bernardo do Campo, tem Dona Linda Ianaco de São Paulo, Maria Neuza também, Garcia de São Paulo, Neuza Nunes de Campinas também, né? Parabenizando o programa, parabenizando suas explicações aí, estão aprendendo barbaridade, viu, doutor? Nossa, muito obrigado aí pela parte. Dá tempo ainda? Claro que dá tempo. Minha mãe tem hérnia de disco na cervical e na lombar. Ela quer saber se é normal sentir dor no pescoço, na nuca, com dormência e muitas dores nas pernas. Qual o melhor tratamento para essa pergunta? Pergunta nossa amiga aí, Valdeilson Gomes, preocupado com a mãezinha dele, doutor. Olha, sua mãe, evidentemente que a causa da dor dela é hérnia de disco na lombar, na cervical. E o tratamento tem que ser com analgésico, fisioterapia, hidroginástica e acompanhamento médico para se seguir esse tratamento e ver quando é necessário ou não, como a gente disse aqui, uma cirurgia, se é que for necessário, né? Vai ser necessário. Maravilha, gente. Quantas respostas pertinentes, todas elas, claro, a gente está aprendendo barbaridade com um dos grandes especialistas, Dr. Demetrio. Nós vamos chamar o intervalo, na sequência temos mais um bloco ainda, que é aquela cereja do bolo, ou seja, aquela melhor parte. Tudo até agora foi maravilhoso, mas aquelas dicas, aquelas prevenções, aquelas melhores maneiras de posturas adequadas para cuidar melhor da nossa coluna, para evitar aí as possíveis hérnias de disco. Quer saber isso e muito mais? Então não sai daí, que a gente volta, é claro, só para você. Você merece.